Olá, meus queridos amigos, shalom, um grande abraço para todos, uma ótima noite, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, com todo carinho, todo amor, obrigado aí por vocês dar esse apoio para nós, sejam bem-vindos novos inscritos aí, tá? A reportagem de hoje é uma coisa sensacional, tá? Um ex-amigo do Lula, ok? Assistam até o final, é importantíssimo, eu vou ler, o texto é longo, mas vale a pena ouvir até o final, porque um ex-amigo do Lula, amigo íntimo, entendeu? Ele está disponível, inclusive, para delação. E tá aqui, ele está entregando muita coisa. Então vamos aguardar, mais para frente coisas vão aparecer, né? Mas a reportagem sensacional, ele deu uma reportagem para a revista Cruzoé, ok? Então é sensacional, vou passar para vocês aqui, mas assistam até o final, tá ok? A leitura um pouquinho longa, mas vale a pena, hein? Olhem só. Reportagem inédita revela uma outra história sobre o crime que assombra o PT há quase 2 décadas. Interessante, né? Vamos lá, né? Um ex-amigo íntimo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu falar. Durante 25 anos, o fazendeiro Walter Sâmara foi muito próximo do petista, aquele, né? Que foi fiador da Janja, né, no apartamento, e ela destruiu o apartamento, não pagou aluguel, e ele teve que bancar tudo, é esse mesmo, né? Em 2018, ele mandou que um ex-emissário procurasse a Operação Lava Jato, pretendia colaborar. No repertório apresentado aos investigadores estavam fatos envolvendo o triplex do Guarujá, a compra do 2º apartamento em São Bernardo do Campo e o assassinato de Celso Daniel em janeiro de 2002. Um excelente trabalho da reportagem da revista Cruzoé, tem que dar os méritos a quem merece, né? Walter Sâmara revelou fatos inéditos vinculados à morte de Celso Daniel. Eita nós, hein? Tais fatos ele pretendia contar para a Lava Jato, mas um episódio criminoso cometido contra familiares fez com que ele recuasse. Vocês entenderam aquela tática, né? Quando ele resolveu fazer uma delação para a Lava Jato, aí houve uma tentativa, né, de repressão, né? Na tentativa não, foi uma repressão, né? Com tentativa de morte, inclusive, né? Narra a Cruzoé. Passava das 5 horas da tarde quando 2 homens, um deles de boina e bengala, desceram de um Space Fox preto, em frente a uma loja de roupas de grife, em um bairro residencial de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Era quinta-feira, dia 26 de abril de 2018, e a rua estava calma como de costume. Armada, a dupla rendeu 2 pessoas logo na entrada e anunciou o assalto. Outros 2 comparsas, olha que interessante, outros 2 comparsas chegaram em seguida, tá vendo? Vieram depois, para invadir a casa que fica nos fundos do mesmo imóvel, fazendo 11 reféns, entre eles uma idosa e uma criança. Mas em vez de dinheiro e objetos de valor, os bandidos queriam os documentos do PT. Olha que interessante, hein? Vale dinheiro os documentos do PT? Deve valer, né? As vítimas foram amarradas, amordaçadas e agredidas, enquanto parte da quadrilha quebrava as paredes atrás de um cofre, onde o material poderia estar escondido. Após mais de 1 hora de terror e destruição, o bando não achou nada e fugiu, levando apenas carteiras, celulares, bijuterias, algumas coisas, né? Algumas peças comuns da loja também, né? Apesar da explícita conotação política, a Polícia Civil do Estado concluiu, poucos meses depois, que o caso foi um típico crime comum contra o patrimônio sem indicar ou prender ninguém. Realmente, a gente nota que foi um crime bem comum. Quando eles falaram que não queria nada, só queria o quê? Os documentos do PT. É muito comum, realmente. Só pelo anúncio do assalto já foi um crime bem comum. Qualquer um percebe isso, né? Lamentável, né? Porém, a soltura do meliante petista encorajou
Walter Sâmara a quebrar o silêncio. Quando o Lula foi solto, o Walter Sâmara resolveu então quebrar o silêncio. Eis o relato do fazendeiro, amigo íntimo, hein? Então vamos lá. Sâmara conta que em abril de 2002, 3 meses após o assassinato de Celso Daniel, recebeu uma fita cassete com a gravação de uma conversa entre Gilberto Carvalho e Miriam Belchior, que eram secretários da administração petista na cidade do ABC. Ele diz que obteve o material das mãos de um antigo amigo, Álvaro Lopes, um lobista conhecido nos corredores do poder lá em Brasília, que na época, segundo o fazendeiro, atuava como emissário do então deputado Michel Temer, ex-presidente da Câmara. Na conversa, relata Sâmara, Carvalho pede para Miriam continuar de luto pela morte de Celso Daniel. Eu não entendo por que alguém precisa falar para a viúva ficar de luto, continuar de luto, né? Bom, então ele pede para ela continuar de luto pela morte de Celso Daniel, com quem foi casada por 10 anos antes do sequestro e assassinato dele. E diz a então secretária municipal da Habitação e Inclusão Social de Santo André para guardar por mais alguns dias uma misteriosa encomenda que ele iria retirar em outra ocasião. O fazendeiro diz acreditar que, pelos termos da conversa, os dois tratavam de dinheiro. Isso é uma conclusão dele, né? O conteúdo da fita impressionou Sâmara. Na mesma semana, ele foi a São Paulo mostrar a gravação para quem? Para o Lula. Foi lá mostrar para o Lula, no apartamento do petista em São Bernardo do Campo. Fiquei bem preocupado quando ele disse que aquilo se tratava de uma montagem. Ó, o Lula. Isso é a montagem, contra ele, é lógico, né, coitadinho. Eu tinha ouvido a fita e falei que não era montagem. Aquilo não era uma montagem de forma alguma, diz o fazendeiro. Ele conta ter deixado a gravação com o petista. Na época, Lula já rodava o país em pré-campanha na sua 4ª e desta vez vitoriosa tentativa para chegar até o Planalto. Ok? Tem uma armação aí, né? Para ele chegar até o Planalto. Vamos, bacana, vamos lá. O áudio ouvido por Sâmara chama a atenção por 2 fatos importantes. Primeiro, ao contrário dos grampos feitos pela Polícia Federal, cujas cópias chegaram a ser apresentadas na CPI dos bingos em 2005. A gravação contida na fita cassete, segundo ele, não era de uma ligação telefônica, mas produto de uma escuta ambiental, o que indica tratar-se de um áudio inédito. Segundo, a conversa fazia alusão à arrecadação ilícita de dinheiro na prefeitura de Santo André. Um suposto esquema nunca comprovado, mas que converge com a acusação feita pelos irmãos de Celso Daniel, João Francisco e Bruno Daniel, contra Gilberto Carvalho, de que o então secretário e futuro chefe de gabinete de Lula coletava propinas provenientes de um esquema de corrupção municipal para entregá-las a José Dirceu, na época o presidente nacional do PT. A coisa é complicada, gente. Olha só. Para Sâmara, o assassinato de Celso Daniel foi um crime político, ao contrário do que concluiu a polícia de São Paulo em 2 investigações, segundo as quais o ex-prefeito petista foi vítima de um sequestro seguido de morte por uma quadrilha da favela Pantanal, pela tese do ex-amigo de Lula, também defendida pelos irmãos do petista. O ex-prefeito era conivente com os desvios de dinheiro para o partido,
mas teria reagido contra o enriquecimento ilícito pessoal de aliados e empresários amigos do setor de transportes. Ninguém até hoje teve interesse em descobrir os fatos verdadeiros sobre isso, afirma Sâmara. O fazendeiro acredita que os bandidos que invadiram a casa de sua irmã em abril de 2018 estavam atrás da fita cassete que ele diz ter deixado com Lula em 2002. Sâmara jura que não ficou com nenhuma cópia da gravação. A gravação ouvida pelo ex-amigo de Lula nunca chegou ao conhecimento das autoridades que investigaram a morte de Celso Daniel. O promotor que apurou o caso, Roberto Wider Filho, diz que o áudio, se ainda existir, pode contribuir para iluminar a história do crime. Vocês entenderam? É uma denúncia grave e tem que ser investigado, espero que seja, né? Tem que ser investigado, mas é gravíssimo. Então, se comprovado tudo isso, acaba, né, mostrando pra gente quem são os mandantes, esclarecendo, né? Os mandantes e tudo mais. É uma coisa de arrepiar. Começou os antigos amigos a delatarem. Vamos ter mais. Teve o Palocci, agora esse Walter Sâmara, né? E com certeza virão mais gente. Gente que se arrepende ou gente que acaba sofrendo nas mãos dos próprios bandidos aí que antigamente eram amigos, né? Mas de qualquer forma, isso é uma denúncia grave e que tem que ser perfeita e profundamente apurada. Tem que ser muito bem investigada. O caso de Celso Daniel não morreu ainda. Os mandantes vão aparecer. E quem sabe seja exatamente aquilo que o povo tanto suspeita, né? Vamos aguardar. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Estamos aí. Forte, firme, Brasil crescendo. Viva! Que Deus abençoe ao nosso presidente, a todo o povo brasileiro. Shalom.